prazer é ter você mais uma vez aqui comigo. Que coisa maravilhosa é sentarmos para estudarmos a preciosa palavra de nosso Deus. Quero desejar a você que está aqui uma ótima tarde, que Deus possa abençoá-los de maneira especial. E a você que vai estar ouvindo esta live posteriormente, que Deus continue abençoando você, abrindo sua mente para entender a palavra preciosa de Deus. E também o seu coração, para que nela repouse a semente da verdade. E que possa produzir frutos para a vida eterna em Cristo Jesus. Que bom, que maravilha estarmos juntos como família, reunidos numa grande ação de amor, para que juntos estudemos a preciosa palavra de Deus. Este livro que liberta, este livro que transforma através do poder de Deus. A sua palavra é um livro precioso. Que coisa maravilhosa é estarmos mais uma vez juntos para estudarmos a preciosa palavra de Deus. E hoje quero convidar você para estudarmos sobre um tema muito polêmico, um tema especial, a lei de Deus. Assim, a lei dos 10 mandamentos. Vamos estudar sobre esse precioso estudo, aprendermos um pouco mais sobre este maravilhoso assunto. Que tema gostoso, que coisa maravilhosa é estudarmos o precioso livro sagrado de Deus. Que coisa maravilhosa. Quero convidar você que está nos assistindo, que vai nos assistir, que vai entrar posteriormente nesta live, para comentar, compartilhar, porque esse com certeza é um estudo muito interessante. Já estudamos acerca do pecado, é bem verdade, e entendemos que o pecado é a desobediência à lei de Deus. Aprendemos no estudo ali que falamos sobre o pecado, que o pecado é a transgressão da lei de Deus. Não é isso? Que pecado é desobediência à lei de Deus, é a transgressão da lei de Deus. Assim, para não pecarmos, é necessário conhecermos sua preciosa palavra. É importante conhecermos que lei é esta. Se pecado é a transgressão da lei de Deus, então, Senhor, eu não quero pecar contra Ti. Eu não quero correr em erros novamente. Então, mostra-me que lei é esta. Que lei é esta que eu tenho que obedecer? Que mandamentos preciosíssimos são estes que escrevestes para mim, para que eu não venha transgredir a Tua palavra, a Tua lei, que eu não venha pecar contra Ti? E que coisa interessante é estudarmos sobre esse precioso assunto. É bom entendermos que os mandamentos de Deus formam o que conhecemos de a lei de Deus. Devemos conhecer e cumprir, certo, estes preciosos mandamentos, para que assim estejamos agradando o coração de Deus, para que assim possamos estar contentando o coração de Deus, para que assim possamos estar amando ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todas as nossas forças. Que coisa preciosa é quando nós entendemos que a lei de Deus, ela não é um fardo para nós, ela é um aio que nos conduz até Jesus. Pois assim estaremos demonstrando que, através da obediência, que nós amamos a Ele, que nós o respeitamos, que nós o veneramos, que nós somos gratos por sua misericórdia e graça para conosco, quando nós nos dispomos a obedecermos a sua lei e obedecê-la por amor. Que coisa maravilhosa! E assim estarmos inteiramente nas mãos de Deus. Estudaremos sobre esse precioso estudo de hoje, sobre esse precioso tema, a lei de Deus, uma lei de amor. Que coisa maravilhosa! Vamos aprender um pouco da preciosa palavra de Deus, mas é bem interessante nós começarmos lá do início, quando Moisés, ele subiu ao monte e foi buscar a presença de Deus, deixando o povo de Israel lá embaixo. Ali, de uma maneira especial, entregou Deus a sua lei a Moisés. Mas de que maneira Deus entregou a sua lei a Moisés? É interessante que nós vamos para a palavra preciosa de Deus, lá em Êxodo capítulo 31, versículo 18, e nós vamos ver o seguinte: e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas de pedra, tábuas
de pedras escritas pelo próprio dedo de Deus. Que coisa maravilhosa! Essa lei poderia ter sido escrita por qualquer pessoa, talvez poderia ter sido escrita por Moisés, mas não. Foi uma lei singular, foi uma lei preciosa, foi uma lei selecionada, seleta, extraída dos próprios dedos do eterno Criador, dada para Moisés. Veja só como esta lei é importante. Moisés escreveu algumas leis, sim, em um livro, colocando ali por fora da arca, mas Deus fez questão, deu privilégio a escrever esta própria lei com o seu próprio dedo, e escrever em uma tábua de pedra. Ele poderia ter escrito em qualquer outra coisa, mas não, escreveu em pedras, mostrando que esta lei, ela não pode ser desprezada, que esta lei, ela não pode ser colocada de lado. É uma lei preciosa, é uma lei eterna, é uma lei que é para cumprirmos, obedecermos, zelarmos por ela, para que assim possamos agradar o coração de Deus. Diz lá em Êxodo 31, versículo 18, que esta lei foi escrita pelo próprio dedo de Deus em tábuas de pedra. Que coisa maravilhosa, que coisa gostosa de se entender, é a preciosa palavra de Deus. Já em Deuteronômio, capítulo 4, versículos 12 e 13, é bem interessante que diz o seguinte: então vos anunciou a sua aliança, que vos ordenou cumprir os 10 mandamentos, e as escreveu em 2 tábuas de pedra, tábuas de testemunhas, esta que foi dada a Moisés. Então a lei de Deus, ela foi escrita em 2 tábuas de pedra, pelo próprio dedo de Deus, e entregue a Moisés. Mas é interessante o que esta lei representa para nós hoje. Se é uma lei tão importante, se é uma lei tão preciosa, ela deve representar algo muito importante para nós, para o universo, para a humanidade. E o que esta lei representa para nós? É interessante que esta lei, segundo Romanos capítulo 7, versículo 12, diz que esta lei representa santidade, esta lei representa justiça, e esta lei representa bondade, porque o apóstolo Paulo, Shaul Hashali, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: porque a lei é santa, justa e boa. Que coisa preciosa é entendermos que aquilo que Deus nos deu, através de Moisés, ela é santa, ela é justa e ela é boa para praticar, para obedecer. Deus não nos daria nada que fosse pesado, demasiadamente pesado demais, a ponto de que nós não pudéssemos cumpri-la. Deus, ao escrever a lei dos 10 mandamentos, Deus foi misericordioso, cheio de graça para conosco, nos deu uma lei santa, justa e boa. Já em Salmos, capítulo 119, versículo 165, diz o seguinte: grande paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Que coisa maravilhosa é entendermos que a lei de Deus, ela nos traz paz e não nos traz tropeço. Que coisa preciosa! A lei de Deus Todo-Poderoso, ela foi escrita para nós, para o nosso próprio bem, para nos conduzir mais próximos em obediência a Deus. Que coisa maravilhosa entendermos que esse estudo de hoje, com certeza, vai nos aproximar mais do Senhor, porque grande paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. É entendermos que a paz que Deus oferece está somente em Deus, através da inteira obediência à sua lei. E quando nós obedecemos à lei do Senhor, não há tropeço para as nossas vidas, de maneira nenhuma. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, porque eu não teria conhecido a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. A lei do Senhor é um espelho, meu querido ouvinte, que nos mostra exatamente o pecado que estamos cometendo, que nos mostra exatamente
aquilo em que estamos errando, para que assim possamos consertar nossa situação e estarmos próximos de Deus e não separados de Deus. A lei é um aio que nos conduz a Cristo e não algo que nos separa de Deus. Que coisa preciosa é entendermos que a lei nos aproxima de Deus, que a lei nos ensina a amá-lo de todo o nosso coração, que a lei nos aproxima do eterno Criador. Já lá em Gálatas capítulo 3, versículo, lá em Gálatas, lemos, né? Gálatas 3, 24. É interessante que diz o seguinte: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela lei, pela fé, fôssemos justificados. Portanto, meus amados ouvintes, a lei representa algo que pela obediência e amor me conduz a Cristo, que é Cristo a salvação. Romanos 7,14 diz o seguinte: porque bem sabemos que a lei é espiritual, certo? Eu todavia sou carnal, mas se eu quero ser espiritual, se eu quero andar na luz, se eu quero andar em obediência, eu tenho que olhar para a lei, saber através dela, a lei de Deus, o que eu devo praticar, o que eu devo obedecer, porque a lei todavia é espiritual. E se eu quero ser espiritual, eu tenho que me achegar à palavra de Deus e entender que, conhecendo a palavra de nosso Deus, eu posso ser liberto totalmente, para que eu não venha pecar contra Deus. Para que eu não venha pecar contra Deus. Mas o que significa pecado? Mais uma vez, para relembrarmos exatamente o que significa pecado. Lá em 1 João capítulo 3, versículo 4, está escrito: qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque pecado é a transgressão da lei de Deus. Lá em 1 São João capítulo 3, versículo 4. Portanto, qualquer pessoa que não guarda a lei de Deus está pecando. Se está pecando, está cometendo transgressão. Se está cometendo transgressão, não pode estar próximo de Deus. Eu não posso dizer: eu sou um crente em Cristo, eu estou salvo em Cristo, eu estou em inteira obediência, se esta obediência ela não estiver condicionada à obediência à lei do Criador. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 26, diz assim: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido conhecimento, pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos nossos pecados. Veja só, pecado significa desobediência, pecado significa transgressão da lei de Deus, significa transgredir a lei de Deus. Transgressão da lei de Deus significa separar-se de Deus. Eu não posso dizer que estou em Cristo, que estou em obediência, que estou sendo salvo, que estou buscando a Deus, se eu estou ensinando que a lei de Deus não precisa mais ser obedecida. Eu estou separado de Deus nesse momento, eu estou longe do Senhor, porque ninguém que esteja em pecado pode estar em Cristo. Ninguém que desobedece à lei do eterno Criador pode estar em comunhão com Ele. Jamais. Perceba isso. Agora, é interessante que diante disso eu quero fazer uma outra pergunta para você. Jesus teria vindo anular ou mudar a sua lei, os 10 mandamentos, como muitos afirmam, como estamos cansados de ouvir sobre este assunto, pessoas que chegam para nós, ou já temos ouvido falar sobre isso, que Jesus ele veio e aboliu a sua lei. Teria sido isso verdade? É interessante que em Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18 está escrito, veja só, Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18 diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra cumprir, no seu termo original, significa cumprir. Significa obedecer. Significa praticar o que está escrito na lei. Então,
É interessante as expressões de Jesus. Não penseis. Então não podemos nem pensar que ele veio para revogar a lei ou os profetas. Ele não veio para revogar. Preste bem atenção. Nem penseis. Não penseis. Não podemos nem pensar que ele teria vindo para destruir uma lei que o seu Pai, o eterno Criador, tinha feito e cravado em 2 tábuas de pedra. O filho não teria vindo para desfazer as coisas do Pai. Que filho tirano seria esse? Que filho desobediente seria esse? Que filho ingrato seria esse? Que veio exatamente mudar tudo aquilo que o seu pai havia feito. Não podemos pensar, disse Jesus, desta maneira. Não podemos pensar. E é bem interessante que eu não posso tirar nada dos mandamentos. Não posso tirar absolutamente nada da lei de Deus. Eu não posso tirar nem um i ou um tio da lei. Nada devo acrescentar ou devo diminuir. Nada deve ser acrescentado ou diminuído, por menor que consideremos que seja essa retirada. Não podemos. Em Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, diz o seguinte: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas escritas no livro desta profecia. Que coisa tremenda. Então eu não posso aumentar o que está escrito na lei. Eu não posso aumentar o que está escrito na palavra de Deus. Como também disse o próprio Jesus, o próprio Deus em sua palavra, em Apocalipse capítulo 22, versículo 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras escritas no livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa. Meu Deus, o que você acha disso? Eu não teria a ousadia de aumentar absolutamente nada do que esteja escrito na preciosa palavra de Deus. Como também não seria ousado ao ponto de diminuir alguma coisa. Se está escrito 10 mandamentos, são 10 mandamentos. Eu não posso dizer que são 9. Na verdade, eu não posso dizer que são 8. E eu não posso dividir 1 em 2, diminuindo e alargando ainda mais alguma coisa dentro da lei do Senhor. Jamais faria uma coisa dessa. Então, eu não posso aumentar, porque se eu aumentar, as pragas escritas neste livro serão destinadas para mim. E se eu diminuir alguma coisa escrita no livro desta profecia, Deus tirará minha parte da árvore da vida. Significa que eu não terei direito de vida eterna. Você entendeu exatamente o que Deus está dizendo para nós? Não posso aumentar, não posso diminuir absolutamente nada do que está escrito neste livro precioso. Sabe por quê? Porque segundo os Salmos, capítulo 19, versículo 7, está escrito: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Ou seja, a lei do Senhor é perfeita. Ela não precisa de mudança. Ela não precisa que eu, ser humano, muitos anos depois, venha olhar para a lei, para os 10 mandamentos, venha dizer: este mandamento já não nos serve mais. Não, este mandamento já foi, já passou, é do tempo de Israel. Eu não posso ter a ousadia de mudar alguma coisa que esteja escrito na lei do Senhor, porque ela é perfeita, restaura a alma, dá sabedoria aos simples. Que coisa preciosa. Sendo perfeita, não há necessidade de mudança ou mudar alguma coisa, diminuir ou aumentar alguma coisa que esteja escrito dentro dela. Já lá em Mateus capítulo 24, versículo 35, diz o seguinte: os céus e a terra passarão, porém as minhas palavras não hão de passar. Os céus e a terra podem passar, mas a palavra de Deus não passará. Então, meu caro ouvinte da palavra de Deus, você que está nos assistindo, você que vai ver este vídeo depois,
os céus e a terra passarão, porém, as minhas palavras, no plural, não hão de passar. Nada do que está escrito dentro da preciosa palavra de Deus posso ser ousado ao ponto de dizer que já não serve mais, que já acabou. Porque Malaquias capítulo 5, Malaquias capítulo 3, versículos 5 a 7 diz: porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus não é homem para que mude, não é filho do homem para que minta. Ele não pode mudar. É eterno o que ele escreveu para nós. E isso me agrada muito, em saber que a lei do Senhor é perfeita e não precisa de retoques, não precisa de mudanças, não precisa que eu, ser humano falho, venha ser ousado, prepotente, a ponto de olhar para a minha igreja e dizer: este mandamento já não presta, este também já não serve, mas estes vocês podem obedecer. Não posso fazer isso jamais. Agora, quantos mandamentos da lei devo guardar? 9? Quarto? Talvez 2. O que diz a palavra de Deus? Tiago capítulo 2, versículo 10, está escrito: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, torna-se culpado de todos. Então não posso dizer que estou obedecendo a Deus guardando 9 mandamentos. Porque se eu estou guardando 9 e não os 10, torno-me transgressor dos 10. Eu não posso dizer que estou guardando 2 e não os 10, porque assim me tornarei transgressor dos 10. Porque todo aquele que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, torna-se culpado de todos. Onde estão registrados os 10 mandamentos em forma da lei de Deus? Nós vamos lá para Êxodo capítulo 20, versículos de 2 a 17, do versículo 2 ao 17, e vamos ver ali a preciosa lei de Deus, escrita pelo próprio dedo de Deus, entregue a Moisés, para que Moisés pudesse anunciar a Israel. E esta lei passou de geração em geração, porque é uma aliança perpétua de Deus. É a carta magna, é a lei régia. E essa lei é universal, deve ser obedecida, amada, cuidada, para que não venhamos a pecar contra ela, contra o próprio Deus. E essa lei está registrada em Êxodo capítulo 20, versículos 2 até o 17. Ali estão registrados os 10 mandamentos. E quais são estes 10 preciosos mandamentos escritos pelo próprio dedo de Deus? Talvez você nunca tenha ouvido. Talvez você até tenha ouvido já, tenha lido. Mas esses 10 mandamentos está escrito o seguinte: primeiro mandamento da lei de Deus: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento da lei de Deus: não farás imagem de escultura, nem coisa alguma semelhante do que é em cima nos céus, nem embaixo na terra. Não as adorarás, nem lhes prestarás culto, porque eu sou o Senhor vosso Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então não posso adorar imagens de escultura, não posso ter outros deuses diante do próprio Deus. Eu não posso fazer imagem de escultura, cultuá-la, homenageá-la, prestar orações a estas imagens. Eu não posso fazer isso, porque está escrito no segundo mandamento da lei de Deus que eu não deva fazer isso. O terceiro mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu santo nome em vão. Que mandamento precioso! Eu não posso sair jurando de momentos a momentos em nome de Jesus. Eu estou jurando, juro por isso, juro. Não, Deus diz que eu não posso jurar nem pelo céu, por ser o trono de Deus, e nem pela terra, por ser o estrato dos meus pés. Eu não posso. Mas diz a palavra de Deus que a palavra do cristão deve ser sim, sim, não, não. Então, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, é o terceiro mandamento da lei de Deus. E o quarto mandamento da lei de Deus, é incrível esse quarto mandamento. Como é precioso este quarto mandamento, porque ele já começa diferente de todos os outros mandamentos.
Não estamos aqui para adorar um mandamento, ressaltar um mandamento. Mas é interessante prestarmos atenção exatamente na maneira de como ele começa. E diz o seguinte: lembra-te. Começa com uma lembrança. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem o teu animal, nem o forasteiro que esteja nas tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Ou seja, em 6 dias Deus fez todas as coisas. Mas ao 7º dia, diz o 4º mandamento, descansou, porque nele abençoou. Descansou e abençoou e o santificou. Que coisa preciosa, que coisa maravilhosa é entendermos a preciosidade que tem a palavra de Deus. O 5º mandamento da lei de Deus diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. O 6º mandamento: não matarás. O 7º: não adulterarás. O 8º mandamento: não furtarás. O 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º: não cobiçarás. Não cobiçarás. Estes são os 10 preciosos mandamentos escritos pelo próprio dedo de Deus, entregue a Moisés e que chegou até nós hoje. Que Deus seja louvado, porque a lei de Deus é perfeita. A lei de Deus não passou. A lei de Deus não deixou de existir. A lei de Deus é existente até hoje. Esta lei tem 2 grandes princípios, 2 grandes fundamentos, e esses 2 grandes fundamentos não abolem a lei, não anula a lei, não desfaz a lei. E quais são esses 2 princípios fundamentais da lei de Deus? Segundo Mateus capítulo 22, versículos 37 a 40, está escrito o seguinte: e disse-lhes Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força, com todos os teus pensamentos. Este é o primeiro e grande mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a este, disse Jesus, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 dependem toda a lei. É bem verdade que destes 2 dependem toda a lei. Mas muitos podem formar uma grande confusão, achando que Deus está dando 2 mandamentos, anulando o restante e dando estes 2 mandamentos somente. Que não é verdade. Por quê? De toda a lei, resume-se apenas em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas como poderia eu amar a este Deus maravilhoso se eu estou tendo outros deuses diante de Deus? Poderia isto ser possível? Claro que não. Como poderia eu dizer que amo a Deus se eu estou fazendo imagens de escultura, prostrando-se diante dela, cultuando, prestando homenagens, desrespeitando a Deus? Poderia isto acontecer? Poderia isto ser possível? Evidentemente que não. Poderia eu dizer que amo a Deus tomando o nome de Deus em vão? Claro que não. Aí não seria amor. Poderia eu dizer que amo a Deus transgredindo o dia que Ele me deixou para descansar e buscar a sua presença de maneira seleta, singular, nesse dia? De maneira nenhuma. Portanto, meu querido ouvinte, os 4 primeiros mandamentos da lei de Deus representam que eu estou amando a Deus. Se eu praticar, representa que eu estou amando a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma e de todo o meu entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo mandamento que Jesus disse foi: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu não posso dizer que amo o meu próximo se eu estou desonrando meu pai e minha mãe. Eu não posso dizer que amo o meu próximo se eu estou matando o meu próximo. Eu não posso dizer que amo o meu próximo se eu estou adulterando, causando inimizades. Seria hipocrisia da minha parte dizer eu amo o meu próximo, quando na realidade
Eu estou adulterando, eu estou matando, eu estou desonrando o pai, eu estou furtando, eu estou dizendo falso testemunho e estou cobiçando as coisas alheias. Portanto, esses 6 últimos mandamentos preciosíssimos representam que eu estou amando o próximo, se eu os praticar, se eu os obedecer. Incrível isso. Que coisa preciosa. Que coisa preciosa é entendermos a palavra de nosso Deus. Você entendeu agora o que significa amar a Deus sobre todas as coisas? Você entendeu o que significa amar o próximo como a si mesmo? Obedecer a Deus, guardar a sua lei, obedecer os 4 primeiros mandamentos da lei, representa que eu estou amando a Deus sobre todas as coisas. Guardar os 6 últimos mandamentos da lei representa que eu estou amando o próximo como a mim mesmo, porque eu estou respeitando, estou zelando, estou cuidando. Que coisa maravilhosa. Um certo dia um jovem chegou para Jesus e perguntou: Senhor, o que farei para ter eu a vida eterna? E Jesus deu a ele uma condição especial para entrar na vida eterna. E a resposta de Jesus foi: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos, disse Jesus. E ele perguntou: quais, Senhor? E Jesus começou a citar agora os mandamentos da lei de Deus. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, honra tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que coisa preciosa, que coisa maravilhosa. Então essa foi a condição estabelecida por Deus, pelo Filho de Deus, para que aquele jovem tivesse direito de vida eterna. A pergunta dele foi essa, e Jesus começou a citar agora os mandamentos de Deus. Mas temos que ter muito cuidado, para não acharmos que estamos guardando os mandamentos e que, única e exclusivamente por ele, venhamos a ser salvos, porque mandamentos não salvam. O que salva é Jesus. Mas é impossível você ser salvo sem a obediência a Deus. Não adianta eu achar que vou ser salvo sem respeitar, sem obedecer, sem me entregar por total, sem ser submisso à lei de Deus. Isso não existe, jamais, nunca existiu. E é interessante, meus amados, não obedecer os mandamentos de Deus pode ser considerado pecado hoje? O que você me diz? Segundo Romanos capítulo 7, versículo 7, está escrito: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado se a lei não dissesse: não cobiçarás. Que coisa maravilhosa. Eu não teria conhecido o pecado se a lei não dissesse: não cobiçarás. A lei de Deus. Paulo falando que ele não teria conhecido o pecado, ele não teria conhecido o que era pecado, o que era separação de Deus, se ele não tivesse ido lá para a lei de Deus e visto que verdadeiramente está separado de Deus. Então, se você, que é um cristão, que é um crente em Jesus, e até hoje não obedeceu à lei de Deus, gostaria de falar para você que se você não obedeceu porque você não tinha conhecimento de que era fundamental, de que é um princípio a obediência à lei de Deus, Deus não vai levar em conta o tempo de ignorância. Mas a partir de hoje, você conhece que não obedecer à lei de Deus é estar separado de Deus, porque pecado é a transgressão da lei de Deus, e pecado nos separa de Deus. Então, chegue-se a Ele, compreenda o quão importante é você obedecer à preciosa lei de Deus. Agora, como é chamado aquele que diz conhecer a Deus e não guardar os seus mandamentos? Eu conheço a Deus, eu estou em Cristo, eu sou um crente, aceitei a Jesus, mas não guardo os mandamentos de Deus. Como é que é considerado para Deus estas pessoas? 1 São João capítulo 2, versículo 4 está escrito: aquele que diz eu o conheço e não guardo os seus mandamentos
é mentiroso e nele não está a verdade. Que coisa interessante. Que versículo profundo. Que versículo tremendo da palavra de nosso Deus. Porque aquele que diz eu conheço a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Nele não está a verdade. Então não adianta dizer, eu conheci a Deus, ou eu conheço a Deus, eu sou um crente em Jesus, eu aceitei, eu sou submisso, mas não quer saber da lei de Deus. É mentiroso. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Confira isto, lá em 1 São João, capítulo 2, versículo 4. Que coisa tremenda, não é, meu amado? Então não adianta somente dizer que está dentro de uma igreja, que faz parte de uma igreja, que nasceu de novo através do batismo, que o aceitou, alguém o chamou e você o aceitou, e de repente agora você está aí em inteira obediência, faz muitos anos que eu sou crente. Não deixe a prepotência nem o orgulho subir em seu coração. Seja humilde em Jesus Cristo, para que você reconheça hoje que você precisa obedecer a preciosa lei de Deus, porque esta lei traz paz, traz justificação em Cristo. Esta lei refrigera a alma, tira o crente de todo o embaraço, de todo o laço do passarinheiro, porque é o poder de Deus operando na obediência de seus filhos. Agora, o que é dito daqueles que dizem, que é dito dos que amam a lei de Deus? Aqueles que amam a Deus e obedecem sua lei. É interessante que em Salmos, capítulo 119, versículo 1, diz assim: bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. O que diz a palavra de Deus daqueles que obedecem a sua lei, por amor a Deus? Serão bem-aventurados, felizes os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Que coisa preciosa é andar na lei do Senhor. Que coisa preciosa é sentir a paz que só sente aqueles que obedecem à lei de Deus. Porque grande paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Diz que seremos felizes porque obedecemos à lei do Senhor, estamos andando de acordo com a lei do Senhor. E isto não sou eu que estou dizendo, é a preciosa palavra de Deus em Salmos capítulo 119, versículo 1. No Salmos 119, versículo 165, diz: grande paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Já lá em Tiago, capítulo 1, versículo 25, meu querido, diz: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisto persevera, não sendo somente ouvintes da palavra, mas fazedor da obra, conforme está escrito, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Que coisa preciosa. Hoje eu posso dizer para você que eu sou feliz, sou liberto, sinto a verdadeira liberdade. Sabe a liberdade que está escrita lá em João, quando diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará? Essa liberdade só é sentida verdadeiramente quando o crente é obediente a Deus. Um filho, para mostrar que é grato ao seu pai ou aos seus pais, esse filho tem que ser obediente, não é verdade? Esse filho tem que respeitar os seus pais, não é isso? Portanto, meus queridos ouvintes, a mesma coisa sucede aos filhos de Deus hoje. Para sermos gratos a Ele, para mostrar que o respeitamos, que o amamos, precisamos obedecer os seus mandamentos, precisamos obedecer às suas ordens, os seus princípios, os seus estatutos, os seus juízos. Que coisa maravilhosa. Um coração de um pai se alegrará muito em seu filho, se ele realmente for obediente a ele. E assim Deus se agrada daqueles que são obedientes. Se Ele deixou uma lei, os 10 mandamentos, foi para que pudéssemos obedecê-los. Porque se me amais, guardareis os meus mandamentos, de João 14:15. Se me amais, aquele que diz amo a Deus e não guarda os seus mandamentos, aquele que diz que conhece a Deus
e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Quão precioso momento é entendermos que verdadeiramente fomos libertos, conforme a palavra de Deus diz, pelo conhecimento da palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que coisa preciosa é entendermos que fomos libertos verdadeiramente, lavados verdadeiramente pelo precioso sangue de Cristo. Quando realmente praticamos, guardamos, obedecemos a lei de Deus. Não porque é um fardo, mas porque é algo precioso que Deus nos pede. É uma maneira de provar que realmente somos filhos obedientes. Eu quero convidar você para ser um servo obediente a Deus, para ser um filho que ama o Pai de verdade, mas ama de todo o coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Sabe, quero desejar a você que você seja um verdadeiro adorador, guardando a preciosa lei de Deus no seu coração, para não pecar contra Deus. Que coisa maravilhosa! Que a lei de Deus possa ser escrita nas tábuas do seu coração, e que você não esqueça que a prática dos mandamentos, a prática na obediência à lei de Deus, é um aio que nos conduz até a Cristo. É seu desejo obedecer à lei de Deus e guardá-la em seu coração para não pecar contra Deus? É seu desejo conhecer mais a preciosa verdade de Deus? Nós lhes oferecemos um curso gratuitamente, para que você possa conhecer a preciosa palavra de Deus. E para nós não importa se você é um crente há 10, 20, 30 anos atrás. O que importa é que você está sendo despertado pelo poder do Espírito Santo de Deus a conhecer a verdade que liberta, a entender que a lei é perfeita, que a lei do Senhor é santa, justa e boa, que a lei do Senhor nos traz paz, porque obedecemos. É a mesma coisa de dizer que a nossa obediência a Deus nos traz paz ao coração. Querido ouvinte, queremos agradecer a sua presença, queremos agradecer a sua companhia, queremos agradecer a você que vai estar ouvindo esta live posteriormente, e nela vai meditar, pesquisando dentro da Bíblia, se realmente é assim como estamos falando. Quero agradecer a você e quero neste momento convidar você para que juntos venhamos a orar ao nosso Deus. Vamos fechar nossos olhos e vamos buscar a Deus em oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, pela lei dos 10 mandamentos. Obrigado porque ela é um aio que nos conduz até Cristo. Obrigado porque entendemos que Jesus não veio anular, abolir a lei. Ele veio para obedecer também. Ele veio para nos dar o exemplo de um filho obediente. Neste momento eu te peço, meu Pai, por cada ouvinte da tua palavra, por cada pessoa que vai estar ouvindo este vídeo, vai estar vendo este vídeo posteriormente. Senhor, dá forças a estes corações, para que obedeçam a tua lei, para que amem ao Deus verdadeiro, para que busque a tua face, para que não desista dos teus preciosos caminhos. Ser conosco, dá-nos poder para obedecermos, em nome de Jesus eu te peço e já te agradeço, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus possa abençoá-los a cada um.